Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Lembrando, não estou aqui nas redes sociais para fazer amigos, não estou aqui para te agradar, não estou aqui para fazer o que você quer no tratamento, estou aqui para fazer o que você precisa. Portanto, sim, tenho haters, tenho também admiradores e não ligo nem para um nem para outro. Sabe por quê? O que eu ligo é o resultado do meu paciente, é o resultado do meu aluno. Por isso a gente está aqui praticamente 2 vezes na semana, às vezes até mais, compartilhando conteúdos que tentam mudar a prática clínica do profissional de fisioterapia e tentam mudar a forma como as pessoas procuram cuidado em saúde. As pessoas estão procurando cada vez mais emergências, medicações e pílulas mágicas, tratamentos milagrosos, homeopatias, infiltrações de ozonioterapia, plasma rico em plaquetas, várias substâncias que já foram provadas que para a dor, para o desfecho dor e incapacidade funcional são inertes. É o mesmo que você colocar solução salina na articulação no músculo do paciente, ou seja, água com sal. Mas tudo bem, brincadeiras à parte. A gente vai falar hoje sobre os 10 passos da avaliação musculoesquelética. Por quê? Na semana passada, a gente atendeu 3 pacientes, uma que já tinha 60 sessões de fisioterapia sem melhorar. O outro que já tinha mais de 90 sessões, 3 meses, 90 sessões em 3 meses de fisioterapia, com a melhora substancial de 15%, ou até menos, segundo ele. A outra paciente que já estava há 6 meses fazendo fisioterapia para um pós-operatório de quadril e não estava tendo resultado. E segundo ela, a fisioterapia ambulatorial só ia terminar em 1 ano. Então eles decidiram sair da inércia e procurar uma avaliação especializada. Chegaram até mim. A primeira paciente foi avaliada e na avaliação eu identifiquei que o caso não era para fisioterapia. A primeira paciente tinha uma suspeita de red flag, tinham vários sinais e sintomas, não melhorava com o movimento e várias perguntas especiais eram positivas. Os testes de força, sensibilidade e reflexos estavam todos alterados, ou seja, eu não toquei na paciente, eu apenas entendi o problema dela e encaminhei para um ortopedista. Ou seja, o tratamento que ela fez anteriormente foi completamente perda de tempo, perda de dinheiro, um desgaste desnecessário, porque não avaliaram ela. E às vezes a culpa não é nem do profissional. Às vezes a culpa não é nem do profissional que não avaliou. Às vezes, o profissional saiu da graduação, o profissional fez a graduação inteira e no 3º semestre ele pegou MTA, Métodos e Técnicas de Avaliação. No 4º semestre ele pegou MTA 2, Métodos e Técnicas de Avaliação 2. Aí ele passou o 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º semestre sem fazer uma avaliação musculoesquelética, acompanhando o supervisor de estágio, indo para estágio ambulatorial para ganhar seus 200, 250, 600 conto, pagar para trabalhar, para ter experiência, para ser visto. Em um estágio ambulatorial, eu já passei por isso, onde ele não avaliava ninguém. O paciente simplesmente deitava e começava a fazer procedimentos, começavam a fazer prescrições de exercício aleatórios. Muitas vezes essas clínicas estavam condicionadas a serviços médicos e esses médicos prescreviam a conduta que deveria ser feita, ou seja, alongamento, TENS, ultrassom, infravermelho, fortalecimento do aparelho extensor. Cara, médico não sabe de nada de fisioterapia, assim como o fisioterapeuta não sabe de nada de medicina, nada no sentido para intervir no paciente, cada um no seu quadrado. E a maioria desses profissionais, por isso que eu estou falando que a maioria desses profissionais não é nem culpa deles. Às vezes eles viram a avaliação tão no início da graduação, que quando eles saem da graduação e vão para uma pós, eles já esqueceram como é que se faz. Eles já passaram por serviço que eles simplesmente não fazem avaliação. Se você acha que a avaliação musculoesquelética é sentar na frente do paciente, numa cadeirinha bonita, e escutar o que o paciente tem para falar,
você está completamente enganado, querido, querida. E aí não tem nem ironia aqui no que eu estou falando. Sabe por quê? 90% dos pacientes que me contam a história dele, quando eu faço o exame físico músculo-esquelético, o exame físico denota várias disfunções que não tem nada a ver com o que o paciente explicou. Primeiro, o paciente é leigo, o paciente acha que foi uma postura errada que causou a dor dele. O paciente acha que foi um peso que causou a dor dele, que ele malhou errado, que foi o colchão, que é a cadeira do trabalho. O paciente acha que várias coisas causaram a dor dele que não tem nenhuma fundamentação científica, lógica. O paciente acha que foi a raquianestesia quando ela estava grávida, na hora do parto, que está gerando essa dor lombar até hoje depois da raque, que ela nunca mais foi a mesma. Quando na verdade, antes de tomar essa anestesia, a paciente já tinha vários graus de rigidez, de incapacidade funcional que não foram avaliados, e ela foi para o parto, sofreu um trauma, né, que a cirurgia é um trauma, e isso perpetuou cada vez mais a rigidez e desencadeou uma dor nela, e isso não tem evidência científica nenhuma de que a raquianestesia é a causadora de dor lombar pós-parto, né? Então a avaliação musculoesquelética é muito mais do que isso. A gente precisa pegar todos os dados que o paciente está falando para a gente e colocar eles numa sequência cronológica, fazer interrupções na fala do paciente intencionais. Eu não interrompo o paciente, não é bem assim. Interrompo o paciente para trazer ele para a linha de base, porque às vezes o paciente viaja e traz vários fatores que não tem correlação nenhuma com a queixa principal. Mas meu paciente é poliqueixoso. Meu paciente tem dor na cervical, tem dor no ombro, tem dor no cotovelo, tem dor no quadril oposto, tem dor no tornozelo ipsilateral. O paciente tem dor lombar, o paciente tem dor abdominal, tem síndrome do intestino irritável e tudo produz dor nele. E ele tá em você para tratar a dor. Ele acha que você vai tratar todas as dores dele. Então, esse paciente ele precisa ser interrompido intencionalmente para ser questionado qual dor veio primeiro, para ser questionado qual foi a dor principal. Se houve um relato de trauma que é do acidente, que desencadeasse na linha cronológica dos eventos que o paciente sofreu, a dor concordante pela qual ela se queixa. Caio, mas é muito difícil, o paciente tem dor crônica. Cara, você sabe por que a maioria dos pacientes tem dor crônica? Porque quando a dor era aguda, eles foram tratados com placebo ou com técnicas que não têm fundamentação científica nenhuma. Uma coisa é você tentar tratar o paciente com tudo que é evidência científica. O paciente chegou com dor lombar, irradiada para coxa, bumbum, virilha, perna e pé. Uma dor com sinais radiculares, dormência, formigamento, perda de força de dorsiflexão, de elevação da ponta do pé, perda de força do calcanhar. O paciente chegou com hiperreflexia no tendão patelar, no tendão aquileu. O paciente não apresentou resposta mecânica ao movimento, mas o médico falou para ele que ele tem que ir para a água. Aí, em vez de ele ir para hidroterapia, ele vai para hidroginástica. É ele mais 10 e um educador físico que é habilitado em treinamento, não em tratamento da dor. Já está fazendo tudo errado aí. Aí ele decidiu, não, eu estava na hidro errada, não é ginástica, é hidroterapia. Aí ele sai da hidroginástica, vai para a hidroterapia com um fisioterapeuta que é especialista em fisioterapia aquática, e a retirada da carga da gravidade não faz com que o sintoma do paciente centralize. Afinal, ele é uma radiculopatia sem resposta mecânica. Ele tem essa classificação específica, ele não vai responder ao movimento. Só que o fisioterapeuta lá da água, ele não sabe que esse paciente responde muito bem a um bloqueio transforaminal com um anestesiologista especializado nisso. E ele nem cita isso aí. O paciente perde mais 6 meses de tratamento debaixo da água, fazendo tudo que o médico disse que era para fazer, e ele não melhora porque ele está seguindo o profissional errado. O profissional da medicina, ele é o responsável por entender o problema do paciente e dar o diagnóstico clínico. Entender qual doença está gerando disfunção no paciente. É hérnia de disco. E essa hérnia de disco é verdadeira. Qual que é o tratamento? Agora você vai tomar remédio, agora você vai ter indicação cirúrgica. O paciente, por ter uma indicação cirúrgica, assim como os pacientes que têm diagnóstico de câncer, eles, em sua maioria, nunca vão em um profissional só. Eles sempre vão para uma segunda, para uma terceira opinião. Esse paciente com hérnia verdadeira, 4% do total, apenas 4% do total, esse paciente ele vai para uma segunda opinião médica.
Aí o segundo médico nem toca no paciente, nem examina o paciente. O paciente deu a besteira de falar que já tinha ido em doutor Cicrano, aí dá o nome de Ciclano, e aí o médico que está atendendo ele conhece Ciclano, e aí já não quer intervir por uma questão ética entre a classe profissional, quando na verdade o compromisso dele ali é com o paciente. Ele nem examina o paciente, ele pega a ressonância magnética, vê que tem hérnia, não, seu caso é cirúrgico mesmo, e tira o problema das costas dele. Aí o paciente vai lá para o terceiro médico. O terceiro médico, não se engane não, tá, pessoal? Eu, enquanto fisioterapeuta músculo-esquelético, conheço 95% dos profissionais da minha área. O médico ortopedista, ele trabalha em cooperativas que tem 48, 50, 60 médicos, todos se conhecem, todos fazem parte de uma mesma sociedade. Não se engane achando que o profissional não conhece um ou outro. Veja, olhe nos olhos do profissional, veja a verdade nos olhos do profissional e veja e sinta, só sinta. Esse lance aqui já é de energia, já é um lance completamente diferente, que não tem embasamento científico. Só sinta se esse paciente está querendo cuidar de fato do seu problema ou se esse paciente está querendo que você seja só mais uma fonte de renda dele. Apenas sinta isso, olhe nos olhos do profissional. Questione o profissional, não tenha vergonha não. Não saia do consultório sem você, com dúvidas, porque teve vergonha de perguntar. Você é leigo, você não é da área de saúde, informações de Google e YouTube não te fundamentam para o que um profissional que está te avaliando está falando. Por mais que eu fale de regras aqui, de tratamentos, eu estou falando sobre tratamentos de pacientes que eu avaliei, que eu coletei o exame físico, que eu sei o que o paciente apresentou enquanto manifestação clínica. Você que está me escutando aí, que nunca foi meu paciente, você não se atreva, e aí eu falo sério mesmo, não se atreva a fazer nada do que eu estou te dizendo aqui sem ser avaliado. Porque eu tenho relatos aqui no direct de vários seguidores que começaram a fazer movimentos que fisioterapeuta XYZ colocava na rede social, colocava em YouTube, e os pacientes agravavam. É por isso que você não me vê aqui ensinando movimento para dor de cabeça, ensinando movimento para dor lombar, ensinando movimento para dor torácica. Você não me vê aqui fazendo isso, porque cada paciente vai responder com um movimento diferente, com uma técnica diferente, com uma especialidade diferente. Você entende isso? Então, quando o paciente vai numa terceira opinião médica, de ortopedista, com a hérnia de disco verdadeira, os três vão querer operar você. Só que existe uma linha de raciocínio que pode fazer com que você responda. E aí, você que é curioso, você que é São Tomé, que só vendo para crer, eu quero que você saia dessa live aqui agora, vá nos meus destaques, na aba artigos científicos. E aí você, tudo bem, você não fala inglês, não consegue traduzir, você pega aquele artigo que está lá nos destaques, printa, copia e cola e joga lá no Google Tradutor. Pronto, o Google Tradutor faz tudo por você. E aí você vai ver que o paciente com dor lombar irradiada para a perna, ele melhora igual em 1 e 2 anos. E aí tem vários estudos mostrando isso. A maioria deles do The New England Journal of Medicine, que é uma das revistas científicas médicas com maior fator de impacto no mundo, acompanhando pacientes que operaram e que não operaram. Existem revistas de cirurgia de coluna mostrando que pacientes que passaram por uma cirurgia de verdade, uma cirurgia de mentira, melhoraram igual ao longo de 1 ano e ao longo de 2 anos. Caio, como assim? A gente chama de sham surgery. Quer dizer que a cirurgia falsa. Como que é o procedimento? Você vai para a consulta pré-anestésica, você vai para a consulta pré-cirúrgica, você faz o ritual de exame eletrocardiográfico, o cardiologista te avalia, você entra no centro cirúrgico, você é sedado, há uma incisão cirúrgica na sua coluna, porém ele vai com o endoscópio lá na hérnia, não tira o fragmento, não faz limpeza articular, os internos fecham você vai para o pós-operatório achando que operou. E esse grupo de pacientes que acharam que
fizeram a cirurgia, comparado com um grupo que de fato fizeram todo o ritual, mais o procedimento endoscópico, mais a dissectomia, mais a laminectomia, foi comparado em 56 semanas, em 52 semanas e em 2 anos. E a dor e a incapacidade funcional desses pacientes melhoraram igual. Caio, como pode? Pode, querido, querida. A sua cabeça tem tudo o que você precisa para melhorar. O corpo detém ferramentas de autocura, de autorregulação. Isso se chama homeostase. Se você passou pela graduação e viu lá Bernie Levy, Fisiologia Humana, ou Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica, você sabe o que é homeostase, a capacidade do seu corpo se autorregular. Isso acontece através de uma coisa chamada história natural da doença. Em 3 meses, sua radiculopatia sem resposta mecânica pode virar um outro diagnóstico que a gente chama de bloqueio de movimento, de obstrução mecânica, de restrição de movimento, de aderência de raiz nervosa. Todas essas classificações e apresentações clínicas da sua dor lombar irradiada para a perna ou da sua dor cervical irradiada para o braço podem passar a melhorar com o movimento depois de 3 meses. Mas vamos dizer que você não teve essa mudança de classificação, essa mudança de diagnóstico em 3 meses. Em um ano, 86% dos pacientes com radiculopatia melhoram da dor e da capacidade e da incapacidade funcional, sem fazer absolutamente nada. Isso se chama história natural da doença, isso se chama regressão para a média. Então, se você é pego nesse intervalo de tempo com vários profissionais inventando tratamentos para você, você compra diversos tratamentos no desespero, porque você acha que tem uma doença grave, porque a sua hérnia está lá gigante no exame de imagem e sua dor está gigante igual a hérnia. Só que aí o profissional que trabalha com base em ciência, ele vai falar para você o seguinte: olha, tem pacientes que tem essa hérnia gigante aí e não tem dor nenhuma. Tem pacientes que tem uma hérnia pequenininha, uma protusão, um abaulamento, e tem uma dor excruciante com incapacidade que tem que operar urgente, porque perdeu a força na ponta do pé, não está conseguindo mais andar. Caio, eu estou travado, não estou conseguindo mais andar. Querido, você está com medo de andar. Não é que você não está conseguindo. Porque se você não estiver conseguindo, os seus testes de força são positivos. E mais de 97%, 96% dos casos dos pacientes com hérnia de disco, eles não têm perda de força. Eles têm cinesiofobia, que é um medo irracional do movimento, porque ele associa o movimento como lesivo, o movimento como causa de dor. E isso aí é um papo para fazer terapia cognitiva, para fazer terapia com psicólogo, para o paciente desmistificar. Porque o paciente já fez o movimento que ele acha que lesionou ele várias vezes antes da lesão. O que foi diferente no momento que lesionou? Ah, mas eu travei tirando a mala do carro. Porra, quantas viagens você fez, tirou a mala do carro e não travou? O que estava diferente nessa viagem? Qual o fator circunstancial que estava diferente na sua viagem? Então, isso aqui é avaliação musculoesquelética. Você está querendo entender o problema do paciente e fazer ele refletir sobre outros fatores que não são, entre aspas, físicos, para que ele entenda o que é que pode estar afetando o sintoma dele. Então isso é avaliação musculoesquelética. Você precisa pegar esses dados e interpretar. E eu vou te dar os 10 passos agora para você sair dessa live sabendo avaliar um paciente com dor lombar irradiada para a perna, sabendo avaliar um paciente com dor cervical irradiada para o braço. Olha só, qual que é o primeiro passo? A anamnese. Você ouvir o paciente e fazer um questionamento socrático. Você precisa perguntar abertamente. Não é, você tem hernia de disco, sim ou não? Você consegue esticar a perna, sim ou não? Você tem cálculo de vesícula, sim ou não? Não é pergunta fechada. Pergunta aberta para deixar o paciente falar. Para o paciente sentir que falou tudo que é relevante da história dele. Porque isso gera conexão. E essa conexão, se você estiver fazendo um espelhamento adequado, o paciente vai aderir ao plano de tratamento que você vai colocar para ele.
porque ele sentiu que você de fato avaliou ele como ninguém nunca tinha feito antes. Então, o que é que eu uso nesse passo 1? Vamos lá, Fernandinha entrou aí agora. Fernandinha é minha paciente aqui agora. Ô, Fernanda, me conta o que te trouxe aqui e o que você acha que eu posso te ajudar. Me conta sua história e tudo que você achar que é relevante. E nesse momento, eu olho nos olhos de Fernanda e deixo ela falar. E ela vai falar tudo sem ser interrompida, até eu perceber que ela pulou a linha do tempo em algum ponto. Ela estava contando a história dela lá de 2018, do nada ela foi para 2021, você está seguindo a linha do tempo dela, anotando tudo que é relevante, do nada ela volta para 19. Isso aí já gera uma confusão. Você já entende. Fernandinha, tá, mas você estava me falando isso aqui, foi antes ou depois do evento desencadeador de dor? Me conta aí na linha do tempo, na ordem cronológica dos acontecimentos. Ah, mas eu esqueci. Tudo bem, você pula essa informação se a paciente esqueceu. E você fica com a linha do tempo cronológica, beleza? Depois você vai fazer perguntas específicas, que são perguntas que vão descartar não é a palavra, mas vão reduzir abruptamente a probabilidade desse paciente ser uma red flag, desse paciente ter uma infecção na coluna, desse paciente estar com a metástase óssea, tá com câncer agressivo, tá com hemangioma do fígado, desse paciente tá com cálculo renal, né? Desse paciente tá com a fratura, com a tuberculose óssea. Perguntas específicas vão reduzir a probabilidade do paciente ter algo grave, algo não mecânico, algo que você tenha que largar o paciente e encaminhá-lo para o médico, ok? E quais são essas perguntas? Vamos lá, paciente. Você tem perdido peso sem motivo? Você tem tido febre junto com a dor? Você tem incontinência urinária ou fecal? Tossir e espirrar dói? Você tem dor noturna? A dor desperta o seu sono, né? Você avalia sensibilidade, força, tensão neural e reflexos. Você avalia insuficiência vértebro-basilar. Caio, como eu vou avaliar a insuficiência vértebro-basilar? Eu vou pegar 5 Ds de dado, 3 Ns de navio e 1 A de avião. Os 5 Ds vêm de visão dupla, tontura, desmaios, dificuldade de falar e dificuldade de engolir. D porque é do inglês, ok? A tradução literal seriam essas perguntas. 3 Ns vai vir de nistagmo, o olho mexer sozinho aleatoriamente. Lembra, não é a pálpebra tremer de nervoso, é o olho aleatoriamente mexer. O outro N vem de ânsia de vômito. O outro N vem de dormência na face ou na língua. O A vem de tremor na mão junto com a dor. Se o paciente tem um desses sinais, apenas um, não é certo nem errado, é a forma como eu faço, eu caio, não toco nesse paciente. Eu não toco nele. Meu tratamento é integralmente hands-off. Eu não faço inibição sobre o occipital. Eu não faço inibição de ECOM. Eu não faço inibição de levantadores das escápulas. Eu não mexo no pescoço dele. Porque esse paciente que pode ter uma insuficiência vértebro-basilar, ele pode ter um desmaio no seu consultório. Teve uma modelo americana, há 2 anos atrás, que ela teve uma crise de dor de cabeça, foi para emergência, tomou remédio, ficou com dor de cabeça por 48 horas. Depois que ela saiu da conduta médica, ela foi visitar um quiropraxista lá nos Estados Unidos. É um quiropraxista em cada esquina. Ela foi no quiropraxista, o quiropraxista manipulou a cervical dela. 2 dias depois ela estava jantando com o namorado e aí ela desmaiou no restaurante, desfaleceu no restaurante, foi levada à emergência, estava tendo um AVC hemorrágico. Eu posso falar que o quiropraxista fez uma manipulação no pescoço dela e ela teve um AVC? Eu não posso falar isso. Não posso. Não há uma relação de causa e efeito entre manipulação vertebral e AVC. Não existe essa relação, cientificamente falando. Porém, todavia, entretanto,
A paciente teve um trauma. Eu não falei, a paciente teve um trauma. O lustre do restaurante caiu na cabeça dela, ela desmaiou, foi para emergência, ficou com dor de cabeça 48 horas. A paciente teve um trauma. E trauma é contraindicação absoluta para manipulação vertebral. Será que esse quiropraxista avaliou essa paciente? Será que ele teve essa pergunta específica, trauma que é do acidente? Será que ele fez essa pergunta? Porque se ele fez e mesmo assim manipulou, ele é irresponsável. Se eu fizer uma pergunta dessa e o paciente tiver um relato de trauma, que é do acidente, eu jamais vou fazer uma manipulação vertebral nesse paciente. Às vezes o paciente é idoso, eu não faço manipulação. Eu coloco posição mantida em amplitude final para ver se eu tenho sintomas vestibulares ou sintomas visuais. Tem paciente que só de ficar em extensão mantida cervical pensando na vida, fica com nistagmo. Começa a ver estrelinhas na visão, começa a ter aura de migrânia. Então, se você não sabe avaliar, você está tratando com tiroteio de intervenção. Você não sabe o que você está fazendo, velho. E se você não sabe o que você está fazendo, pode dar uma merda. Ah, Caio, fisioterapia não mata. Nos Estados Unidos, o número de processos por lesão de chicote cervical é absurdo. Se você faz um tratamento lá, fisioterapêutico, e o paciente fica com mais dor, vai na justiça, a justiça processa você. Lá quando você se forma em fisioterapia, todas as seguradoras do estado em que você se formou entram em contato com você para você fazer seu seguro. E esse seguro vai te proteger desses pacientes que muitas vezes estão agindo de má fé. Aqui no Brasil não existe isso, mas muito em breve vai existir. E eu estou ligando um alerta de você agora, para que você se corrija com a oportunidade, não pela dor. Para que você aprenda a avaliar o paciente. Para que você não saia da graduação achando, atendi a ortopedia no meu estágio todo. Fiz estágio extracurricular na clínica XYZ. O cara trabalha com vários atletas. Eu sei atender ortopedia. Eu sei atender músculo-esquelética. Eu sei fazer terapia manual porque eu fiz um curso de final de semana com um fisioterapeuta bambambam que me ensinou manipulação. Eu sei fazer terapia manual. Ó. Aplausos pra você. Segue o baile e deixa a vida ensinar. Porque comigo você não quer aprender. Beleza? Não sou eu que vou te ensinar isso se você pensa dessa forma. Esse é o passo 2, perguntas especiais. O passo 3 é uma avaliação clínica, uma avaliação orgânica. Caio, mas a avaliação clínica quem faz é o médico. É mesmo, pessoal? Será que você, enquanto fisioterapeuta, não pode perguntar sobre a frequência de exercício físico do paciente? Se o paciente é hipertenso, diabético, fuma, bebe, se o paciente tem medicamentos em uso diário, tem vários, quais deles são comprimidos? A gente sabe que quanto mais comprimido o paciente toma, mais hepatotoxicidade aquele fígado apresenta. Mais sangue aquele fígado tem que receber. Visceralmente falando, esse fígado pode estar em disfunção, facilitando o nervo esplênico maior, gerando dor torácica no paciente. Ou o contrário, o paciente está com a dor torácica absurda e está com sintoma gástrico, dispépsico, diarreia, desbiose intestinal, esteatose hepática, porque ele está com a dor torácica há séculos, nunca tratada. O paciente começa a apresentar alterações viscerais. E assim, eu enquanto fisioterapeuta, eu não trato víscera. Eu apenas investigo clinicamente e se a disfunção for visceral, eu encaminho para o médico. Ah, caiu osteopatia visceral. Querido, osteopatia visceral não tem evidência não. Não é porque bambambam italiano, bambambam alemão chegou aqui no Brasil mostrando estudo ecográfico dizendo que você mexe na barriga do paciente e você vê ecograficamente o órgão mexendo. Porra, se eu der um murro aqui na minha barriga, é claro que eu vou ter um edema no estômago. Se eu fizer uma tração aqui no meu diafragma, é claro que eu vou pressionar meu estômago. Como é que você não quer que a víscera se mexa na ecografia? Agora daí a tratar a alteração visceral para aumentar um HDL, diminuir um LDL, reduzir uma esteatose hepática, reduzir uma azia, uma gastrite, um refluxo, tratar uma arritmia cardíaca, uma insuficiência respiratória com técnica manual, pelo amor de Deus, sai desse planeta. Você não é daqui não. Você é extraterrestre, você tem visão de raio-x. Não é essa fisioterapia que eu pratico não. Será que além disso você não pode clinicamente perguntar tudo isso aí
se o paciente tem dor de cabeça e todas aquelas perguntas da investigação da insuficiência vértebro-basilar que eu acabei de falar, será que você não pode perguntar se o paciente tem pontinhos brilhantes na visão, zumbido no ouvido, disfunção temporomandibular, rinite, sinusite? Pá, cara, o que tem a ver? Pô, rinite, o paciente tem gotejamento posterior, o paciente respira mal. O paciente pode roncar e entrar em apneia do sono. Ele não entra na fase de sono REM. Isso exacerba a percepção do sintoma do paciente, porque o paciente acorda fadigado. O paciente não consegue modular a dor. A CPM dele não está íntegra. Porque o paciente tem rinite e não está dormindo bem. E você não sabe porque não perguntou. Porque você acha que é só médico que faz a avaliação clínica. E aí? Se o paciente tem sinusite, se o paciente quebrou algum osso na vida, se ele tem cirurgia, se for mulher, já tem algum aborto em sua vida? Mulheres que passaram por situações de aborto, mulheres que passaram por situações de abuso sexual, apresentam involuntariamente uma hipertonia quase que espástica dos adutores das coxas, excesso de tensão do assoalho pélvico, excesso de pontos gatilhos nessa musculatura, tensão miofascial e dor generalizada na pelve e no abdômen inferior que se confundem com cólicas. Porque traumaticamente, emocionalmente, essa paciente passou por um aborto na vida, essa paciente foi abusada sexualmente na infância, na adolescência, até na fase adulta. E um reflexo de proteção exacerbado para não deixar com que aquela penetração indesejada ocorresse, gerou essa memória trágica no cérebro dela. E isso foi associado a um evento de vida produtor de estresse. E tudo isso está memorizado na gavetinha lá daquela mulher. Mas você não perguntou. Porque você não é ginecologista, né? Para que você vai perguntar isso? Não é mesmo? Você não perguntou se esse paciente tem nódulos na tireoide. A tireoide fica logo atrás de uma lâmina pré-traqueal da fáscia cervical. Essa lâmina pode aprisionar um nervo super importante do nosso corpo, que é o nervo vago. Porque ela passa aqui no triângulo de Sedilot, que é uma interseção econ, escaleno e clavícula. E se você não faz o bombeio aqui, esse nervo vago não melhora o fluxo do axoplasma. E você não perguntou se o paciente tem tireoidite de Hashimoto, se o paciente tem hipertireoidismo, hipotireoidismo. Porque em caso de hipofunção da tireoide ou hiperfunção da tireoide, há uma sobrecarga em todos esses tecidos. Mas, Caio, você não é contra a liberação miofascial? Quem está falando de liberação miofascial aqui? Se você quer saber por que eu sou contra a liberação miofascial, você vai no meu YouTube e bota Caio César e liberação miofascial. Sempre que você quiser saber minha opinião sobre um tema, você bota meu nome mais o tema no YouTube. Eu tenho certeza que você vai achar um vídeo de aproximadamente 1 hora falando o porquê, o como, o quando, qual evidência científica para eu ter esse posicionamento. Beleza? Será que esse paciente tem alguma alteração hormonal? Será que esse paciente tem alguma alteração vascular? Quantos pacientes são internados com dor na perna desnecessariamente, sem nenhum clínico utilizar-se das regras de predição clínica que podem fazer com que ele encontre uma trombose venosa profunda? Quantos pacientes são internados por 24, 48 horas, fazem exames super complexos, Doppler vascular, ressonância magnética, vários exames que em sua maioria das vezes são desnecessários, para investigar uma trombose por causa de uma dor na perna, quando a maioria das dores na perna é a coluna que está provocando ela, é uma tensão muscular, é uma articulação de quadril, uma articulação de joelho, uma articulação de tornozelo. Mas não, o paciente é internado e desnecessariamente vai se fazendo uma cacetada de exames, superfaturando o plano de saúde daquele paciente, visando única e exclusivamente o lucro e não o cuidado. Infelizmente a realidade é essa. Será que você não pode perguntar clinicamente se o paciente tem algum problema de coração? Se o paciente tem algum problema pulmonar? Se o paciente tem algum problema estomacal, azia, gastrite, refluxo, gordura no fígado, esteatose hepática, né?
cálculo renal, cálculo de vesícula, se quando ele come gorduras, açúcares, ele passa mal, se ele defeca todo dia, a gente sabe que todas essas vísceras estão fortemente associadas a uma síndrome de intestino irritável, que também sensibiliza o sistema nervoso central e faz com que esse paciente tenha uma dor nociceptiva simples da coluna e ela se torne mista com componente nociplástico por causa de uma sensibilização central, porque ninguém questionou como é que está o funcionamento intestinal desse paciente. Ah, mas minha dor é na cabeça. Mede ressonância na cabeça, mede tomografia na cabeça, faz eletroencefalograma, faz exame de sangue, mas ninguém pesquisa o todo. Entender o todo faz uma brutal diferença. Você precisa entender o todo se você quiser ter um resultado acima da média. Se você não quiser ser mais um fisioterapeuta assalariado em uma clínica de plano de saúde, que vai te pagar R$8 por uma sessão, R$32 por uma sessão, que vai te forçar a atender 10 pacientes ao mesmo tempo, você sozinho, 30 pacientes se você tiver um estagiário. Você vai ter que bater 250 atendimentos numa manhã e 300 numa tarde. Isso é vida? Você acha que isso é vida? Se isso é vida, sai daqui da live. Não é isso que eu estou ensinando para vocês. Será que você não pode perguntar se essa paciente tem endometriose, tem um ovário policístico, tem um mioma de útero? Quantas mulheres pós-esterectomia total evoluem com dor lombar, com dor pélvica, com dor em virilha, com dor no ato sexual, com dispaurenia, com falta de lubrificação no ato sexual, gerando dor, e isso aí já traz uma série de consequências, porque ela evita o contato sexual com o parceiro, e aí começa a gerar uma quebra de conexão naquele laço, naquele relacionamento, muitas vezes ocasionando brigas, ocasionando discussões que saem da esfera do relacionamento, vão para a esfera profissional, vão para a esfera financeira, vão para a esfera de tomada de decisões no trabalho, na faculdade, na escola, com os filhos. Tudo porque ninguém investigou se essa paciente tem alguma condição orgânica ligada a útero, ovário e endométrio. Se você tivesse investigado e tratado, muito provavelmente todas essas cascatas de consequências não intencionais não teriam acontecido. Será que você não pode perguntar para esse paciente se ele tem dor quando defeca? Alguma alteração de próstata já detectada? Porque se o paciente tem uma hiperplasia prostática benigna, já foi no urologista, está em tratamento, é normal que ele perca um pouco o controle urinário ou que ele exacerbe uma urgência urinária. E isso não tem nada a ver com a compressão de medula na coluna gerando incontinência, gerando alterações dos esfíncteres. Mas você está cego na red flag e você pergunta: incontinência urinária fecal? Rapaz, tenho. E você fica desesperado e não atende o paciente, porque você não perguntou clinicamente se o cara tem alguma alteração de próstata já detectada. Será que você não pode perguntar se esse paciente já teve um câncer? Se ele se considera ansioso e estressado, como é que está o sono dele? Se ele deita e dorme ou se ele demora para pegar no sono? Se ele demorar para pegar no sono, se quando ele dorme, ele desperta de madrugada. E, desperta de madrugada, mas em que horário mais ou menos, em média? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã no ciclo circadiano é um horário de pico de funcionamento visceral de fígado e pulmão. Quais são as emoções mais ligadas a fígado e pulmão? Raiva, mágoa, impaciência, tristeza. Qual dessas emoções mais te afetam negativamente? Medo, ansiedade, raiva, preocupação, impaciência, culpa. E aí o paciente vai lá e fala para você que a emoção é X, completamente compatível com o horário que ele desperta no ciclo circadiano. Ele desperta 3 horas da manhã, ele tem acessos de raiva. Quando ele tem acesso de raiva, ele tem diarreia. Ele tem diarreia com sangue. E ele bate na emergência desesperado, achando que está morrendo. E aí o médico, você está com a gastroenterite. Vamos tratar essa gastroenterite. Mas ninguém investigou um passo atrás. Por que ele teve esse episódio? Qual foi o evento de vida produtor de estresse? Qual é a esfera biopsicossocial que está acontecendo ao redor desse paciente? Então, avaliar o paciente de uma forma músculo-esquelética é muito mais do que sentar, ouvir, anotar e prescrever. A avaliação músculo-esquelética é interpretar os dados coletados.
e muita gente não sabe fazer isso. Rolou 2 perguntas aqui, eu vou parar para responder e já eu volto para o tema central da live, tá? Falta 20 minutos ainda, acho que dá pra gente conversar bastante. Se você tiver pergunta, clica aqui na interrogação e manda. Ou joga aqui nos comentários mesmo. O negócio é que na interrogação fica salvo. Nos comentários eu perco depois que a live acaba, tá? E você que acha que essas informações podem beneficiar algum conhecido, algum familiar, clica nesse aviãozinho aqui no canto inferior e envia essa live para outras pessoas assistirem, para seu colega de fisioterapia assistir, ver se essas informações podem ajudar ele, ou como paciente ou como fisioterapeuta, em algum ponto. Beleza? Cadê? Vamos dar uma pausinha aqui para responder 2 perguntas que chegaram. Cadê a pergunta, meu Deus? Aqui! Vamos lá. Tá vendo? Por isso que é bom mandar na interrogação, que fica tudo juntinho. Senão a gente demora pra caramba pra achar. Sabendo que a dor torácica pode ser uma red flag, em quais casos devemos ligar alerta e encaminhar esse paciente para o médico? Em vários casos. Não é só porque o paciente tem dor torácica que ele vai ser um red flag. A gente precisa examinar o paciente. Se no exame físico do paciente, o paciente apresentar não responsividade a movimento, agravar com todos os movimentos que você testar na estratégia de carga, se esse paciente tiver alteração de sensibilidade, alteração de força, alteração de reflexo, tensão neuroadversa de braço e de membro inferior na dor torácica sem responsividade a movimentos, você deve encaminhar para o médico. Se o paciente tiver relato de trauma, que é do acidente, você deve encaminhar para o médico. Se o paciente tiver o exame de imagem compatível com articulação comprometida, compatível com o exame físico, você deve encaminhar para o médico, porque a fisioterapia não vai fazer nada nesse caso. Se o paciente tem história de patologia reumática confirmada com exame laboratorial de fator antinuclear positivo, você deve mandar para o reumatologista. Se o paciente tem uso prolongado de corticoide, se o paciente tem uso de medicação por longa data, é idoso, e fez um movimento que você não considera trauma, como uma vovozinha pegar uma plantinha da janela e sentir um estalo na coluna torácica, você deve encaminhar para o médico, porque existem várias fraturas espontâneas de tórax que acontecem com movimentos que são ridiculamente inofensivos em idosos que usam remédio há muito tempo, principalmente se esse remédio for corticoide. Idosos que têm uma densitometria óssea muito frágil, com um grau de osteoporose avançado, né? Tudo isso são casos para médicos, não são casos para fisioterapeuta, tá? E vários outros sinais que a avaliação musculoesquelética vai te dar. Vamos nessa, vamos continuar aqui, para não me perder. Cadê? Não teve outra não. É isso aí. Então, se tiver pergunta, clica aqui na interrogação e manda, que no final da live a gente responde, tá? Depois, no passo 4, a gente vai falar sobre o comportamento do sintoma, nas habilidades do dia a dia. O que acontece com o sintoma quando você está sentado prolongado, e a transição do sentado para de pé, ou levantando, e quando você está em pé, e quando você está andando, e quando você está virando, entre manhã, durante o dia e final do dia, o que é melhor, o que é pior, entre parado e movimentando, o que é melhor, o que é pior, deitado, é bom, ruim ou indiferente para você, subindo escada, primeiros passos, fisgando, estalando, crepitando, tudo isso é avaliação de comportamento de sintomas nas habilidades do dia a dia. Você precisa ter isso em sua ficha, porque a depender do que melhora e do que piora o paciente nas habilidades do dia a dia, você tem pistas brutalmente relevantes para fazer o passo 10 da avaliação musculoesquelética, que é o mais importante de todos, que é dar o diagnóstico para o paciente. Depois do passo 4, vem o passo 5, que é o exame físico. O exame físico é muito simples. Martelinho de reflexo, alteração de sensibilidade, déficit de força, tensão palmar,
plantiflexão, dorsiflexão, flexão de quadril, extensão de quadril, rotação interna e externa de quadril, extensão de joelho, flexão de cotovelo, extensão de cotovelo, rotação interna e externa de ombro, abdução de ombro, força dos inclinadores da cabeça, dos rotadores da cabeça. Você pode botar resistência, porque isso pode gerar uma alteração no miótomo correspondente à raiz do nervo afetada no paciente. Então, basicamente, no exame físico, você vai testar força, sensibilidade, reflexo e tensão do nervo. Somente isso. Mas somente isso, o exame físico. E muita gente não faz. Quando o paciente chega para mim e eu falo assim, paciente, o toque da sua camisa no tecido do seu tronco é diferente em algum ponto? Pô, eu sinto muito aqui no peito direito, mas quase não sinto o tecido da minha camisa aqui no meu peito esquerdo. Aí eu pergunto pro paciente, vem cá, você foi em X médico, em X fisioterapeuta, alguém perguntou isso pra você? Rapaz, 99% dos casos o paciente diz que não. O paciente, mas eu já fiz acupuntura. Aí eu mostro a língua, paciente. Deixa eu ver seu pulso, paciente. O acupunturista fez isso com você? 99% dos casos dizem que não. Porra, não é acupuntura, é agulhamento. A acupuntura é outra história. A acupuntura requer avaliação. Agulhamento tá doendo aqui, mete a agulha ali, porque é ali que dói. Não. Então o paciente acha, já fiz acupuntura, não quero que você faça acupuntura em mim. Já fiz osteopatia, não quero que você faça osteopatia em mim. É um erro comum dos pacientes. Parem de procurar técnicas. Procurem um profissional clínico para identificar que técnica você precisa. Porque quando você vem para mim e fala, Caio, eu quero uma sessão de quiropraxia. Quem disse que você é apto à quiropraxia? Caio, eu quero uma sessão de osteopatia, uma sessão de acupuntura. Quem disse que o seu caso é para quiropraxia e acupuntura? Você quer me enriquecer assim? Eu faço. Vou ganhar seu dinheiro sem te melhorar. Já te falo logo. Porque o seu caso não é para quiropraxia. O seu caso não é para osteopatia, não é para acupuntura. Caio, me falaram que você faz Mackenzie, eu quero fazer Mackenzie. Quem disse que o seu caso é para Mackenzie? Porque eu já tentei todas as outras, só não tentei Mackenzie. E quem disse que os profissionais pelos quais você passou usaram a técnica da forma que ela é preconizada? Porque eu recebo milhões, estou exagerando que eu não tenho nem milhões de atendimentos, né? Tem 6.200 pessoas assim, acho que uns 20 mil atendimentos, mas eu tô exagerando. Eu recebo milhões de pacientes, que falam, eu já fiz Mackenzie. Aí eu avalio, não, esse caso é para Mackenzie. Aí eu aplico Mackenzie e o cara melhora na minha frente. Você tem certeza que você fez Mackenzie? O cara disse que estava fazendo Mackenzie. Pois é. Tem muito guru e pouco clínico que associa a ciência à prática clínica, que pega o artigo científico aqui, estuda o artigo científico na sua condição e intervém para o seu caso. Tem poucos profissionais assim. Aqui em Salvador, só tem eu e mais 3 que eu conheço. E olha que eu conheço é gente aqui em Salvador, viu? Os pacientes ficam rodando e nós 4. A gente fica conversando num grupinho de WhatsApp, né? Os pacientes ficam rodando e nós 4. Saí de cá porque eu não gostei que ele franze a testa demais. Saí de Paulinho porque Paulinho é gordinho, né? Saí de não sei quem, enfim. O paciente não deixa de fazer porque não gostou do que a gente faz. O paciente não teve empatia por alguma coisa. Isso acontece aqui nem terapeuta, que nem psicólogo. Às vezes você não gosta da forma como... Por exemplo, esse meu discurso aqui, ele é brutalmente agressivo. Porque eu acho que essa entonação de voz, esses gestos que eu faço para falar, o quanto eu sou expressivo com minhas expressões faciais, fazem você reter a sua atenção, mas não é todo mundo. Fazem você acordar da zona de conforto, mas não é todo mundo. E eu não quero agradar a todos não, pessoal. Como eu falei no início da live. Eu não tô aqui para fazer amigos. O cara não me paga caro para eu fazer uma avaliação nele, para eu dar liberação miofascial, porque ele gosta de liberação miofascial. Eu só dou liberação miofascial para ele se ele precisar de liberação miofascial de acordo com a minha avaliação. Porque quando eu dou o que o paciente quer e não o que ele precisa, eu me frustro. E quanto mais frustrado eu tô, menos resultado eu dou para os próximos pacientes.
Por exemplo, só para você ter ideia, tem paciente que chegava no consultório lá com cheiro de cigarro. E aí tem colega meu que não fala com o paciente para não perder o paciente. Eu falo, você não pode vir para cá com cheiro de cigarro. Se você tiver com cheiro de cigarro... E eu fui fumante, viu? Fui fumante de 2012 a 2015. Parei com psiquiatria, com terapia, com remédio, mas parei. Eu falo, não dá para eu continuar te atendendo com esse cheiro de cigarro. Primeiro que eu me sinto desconfortável. Segundo que o consultório fica empesteado de cigarro. Terceiro que eu atendo várias vovozinhas aqui. E eu preciso ter respeito com meus outros pacientes. Não só com os outros, mas comigo. Eu não gosto, eu não quero, ponto final. Você acha que eu já não perdi paciente assim? Você acha que o fato de eu cobrar antecipado para o paciente não marca, vai e me paga não. O paciente paga para marcar. Você acha que eu não perdi vários pacientes fazendo isso? Eu quero perder esse paciente mesmo, pessoal. Por que eu quero perder? Porque eu não é uma pessoa comprometida. Se eu vou estar lá, sentado com minha bunda na cadeira, esperando ele para cuidar dele, para entender o problema dele, para dar um resultado acima da média para a condição dele. Qual o problema dele fazer o pagamento antecipado e reservar o horário? Ah, não gosto. Tudo bem, procura outro profissional. Vai lá. Sabe por que a gente faz isso? Porque antes da pandemia, a gente marcava 10 pessoas por dia, apareciam 6, apareciam 5, apareciam 7. A gente tinha falta todo dia. Então, eu preciso acabar com isso. Vou cobrar um sinal. Comecei a cobrar metade. Muito paciente não gostou, não veio mais. Outros pacientes não viram problema nisso, continuaram vindo. Hoje eu cobro integral no início, antes de marcar. A Alessandra vai te oferecer um horário aqui, Quarta-feira tem um horário 12h15, meio-dia e 15, tá livre, tem um buraco na minha agenda. Hoje, no WhatsApp, entraram em contato 12 pessoas. Você acha que ela vai mandar uma mensagem pro paciente falando assim, tem um horário 12h15 disponível, tem interesse? Aí o paciente demora 6 horas de responder. E tem 11 pessoas procurando para eu encaixar. Você acha que eu vou encaixar as outras pessoas na outra semana, ou na sexta-feira, ou na quinta-feira? Não. As 12 pessoas que entraram em contato hoje foram oferecidas ao mesmo horário que está livre na minha agenda. E essa pessoa que reservou o horário, fez o pagamento antecipado, foi colocado lá. Quando as outras falarem, ainda tem esse horário, não tem mais esse horário, agora só tem o próximo. Isso é gestão inteligente de agenda. Isso é quebrar as faltas do seu consultório. Isso é ter agenda forte. Isso é educar o paciente. Porque quando o paciente é educado dessa maneira, ele não falta. Tem paciente que paga as sessões, vai 1, 2, 3, melhora, não desmarca com 24 horas e a gente cobra aquele horário. Porque a gente tem 8 pessoas na espera hoje, graças a Deus. E essas 8 pessoas merecem respeito. Se eles querem o meu parecer, assim que tiver um buraco lá, eu tenho que colocar eles. Quando o paciente marca e não vai, você está lá ocupando o horário de alguém que não é nem pelo dinheiro. Outra pessoa que poderia ser ajudada, que poderia fazer meu nome, que poderia divulgar meu nome para a família, para os vizinhos, para os amigos, não está comparecendo porque você reservou aquele horário. Então a gente cobra aquele valor normalmente. Então, isso você não vai construir da noite para o dia. Isso você só vai construir se você der resultado. E se você der resultado, você tem que mostrar o resultado. Sabe por quê? Eu estou te ensinando a avaliação musculoesquelética hoje. Se você não mostrar no seu YouTube, no seu Instagram, no meu Facebook, que você sabe fazer isso, que você faz isso, que você tem resultados fazendo isso, o paciente não vai acreditar no seu discurso. Eu estou aqui falando com você. Mas quando o paciente sai dessa live, ele vê meus destaques aqui. E ele me vê fazendo. E ele vê outras pessoas falando de mim. Não sou eu contando vantagem. São outras pessoas falando o que acharam sobre o meu serviço. Então, isso gera credibilidade, isso gera autoridade. E outra, não adianta você ter autoridade sem saber avaliar, nem saber avaliar sem ter autoridade. Você não vai ter agenda forte. Você não vai viver acima da média. Você não vai ter resultado acima da média. Fazendo um ou outro. Você tem que fazer tudo. Simples assim. No passo 6, você vai identificar a inspeção. Movimentos aberrantes no paciente. O paciente está dobrando o tronco, do nada ele começa a desviar para descer e alcançar o chão. O
paciente está dobrando o tronco para trás, do nada ele começa a desviar e faz um lateral shift. O paciente está deslocando para o lado, do nada a escápula mexe sem ter que mexer. O paciente levanta o braço, do nada uma gibosidade começa a aparecer na coluna torácica do paciente. Isso aí, movimento aberrante, você anota na inspeção, porque bloqueios de movimento podem gerar movimentos aberrantes. Você na inspeção também vai identificar as mudanças posturais. Se você tem uma mudança de postura repercutindo no sintoma negativamente ou positivamente, você precisa conferir a coluna desse paciente, mesmo que a dor seja no punho, mesmo que a dor seja no dedo, mesmo que a dor seja no pé. Se eu empinei o bumbum, estufei o peito e melhorei a dor no pé, e melhorei a dor na coxa, a dor no quadril, a coluna pode estar envolvida, tem 4 vezes mais chance da coluna estar envolvida no problema da extremidade. Se você relaxou o tronco e tirou a dor da perna, ou tirou a dor do braço, a coluna cervical está envolvida. Se o paciente está com dor para respirar, com dor na costela, dor que transfixa o tórax, cólica abdominal, e ele estufa o peito e melhora, ou empina, ou relaxa o tronco e melhora, a coluna torácica está envolvida no sintoma torácico do paciente, no sintoma abdominal do paciente. São coisas que você detecta no 6º passo da avaliação, que é a inspeção. O passo 7 é um passo fundamental, que é a avaliação das perdas de movimento. Eu vou dar um exemplo básico aqui de coluna cervical. Eu preciso mexer o meu pescoço em todas as direções. Eu preciso rodar para a direita, rodar para a esquerda, inclinar para a direita, olhar para o teto, olhar para baixo, fazer o avanço da cabeça, fazer a retração da cabeça. Porque esses 8 movimentos podem repercutir em intensidade da dor, em localização da dor, em área da dor. E às vezes esses movimentos agravam o paciente. E aí o fisioterapeuta fica desesperado, porque o movimento agravou, não é esse movimento que eu tenho que fazer. Quem que te disse isso? Às vezes o paciente agrava num movimento da avaliação de perda e o teste é no mesmo movimento. E o paciente melhora aquela perda de movimento e a intensidade da dor e a função e a referência neurológica e a referência sintomática. Porque o fisioterapeuta, ele confunde a avaliação da perda de movimento com o teste de movimento, que são coisas completamente diferentes. O objetivo da minha avaliação de perda é identificar bloqueios de movimento, restrições de movimento, limitações funcionais que alterem a intensidade do sintoma, que produzam um delta, uma variabilidade apenas. E eu vou coletar então a minha referência mecânica. Ora, eu rodei para a esquerda e aumentei a dor no braço. Eu dobrei o tronco para frente, aumentei a dor lombar e a dor na perna. Eu tenho uma referência de que flexão do tronco tem uma perda que eu vou julgar mínima, moderada ou grande, e eu vou anotar onde produz a dor, onde aumenta a dor, onde distaliza a dor, onde aproxima a dor. A mesma coisa no pescoço. Se eu rodei para a esquerda e aumentei a dor no braço, perda moderada de rotação esquerda produz dor no braço. Eu anoto a minha referência mecânica. Depois da avaliação de perda, eu tenho o passo 8, que é a coleta de referências. Na coleta de referência eu vou quantificar se a dor é leve, moderada ou intensa. Leve é de 0 a 3, moderada é de 4 a 6, intensa é de 7 a 10. Beleza? Na escala numérica de dor, de 0 a 10. Essa é a referência sintomática. A mecânica eu já falei. A funcional é o que o paciente está deixando de fazer por causa da dor ou está fazendo limitado por causa da dor. Caio, eu não consigo carregar meu neto no colo. Caio, eu não aguento 10 minutos no banco do carro se engarrafar. Porque o engarrafamento produz minha dor na perna, porque eu estou sentado prolongado no banco. Caio, ficar em pé na pia lavando prato, com 2 minutos eu começo uma ardência, uma queimação, uma agulhada, um choque. Isso é referência funcional. Caio, calçar o sapato, tá difícil. Vestir minha calcinha, vestir minha cueca, vestir minha camisa, produz a minha dor. Referência funcional. A referência neurológica é o teste de tensão neural, que você vai deprimir o ombro, inclinar o pescoço do lado oposto, fazer a rotação externa do braço, a extensão do cotovelo e a extensão de punho. Isso tudo vai desencadear o sintoma concordante do paciente se for cervical irradiada para o braço.
Se for lombar irradiada para a perna, você vai botar o paciente sentado, cruzar o braço atrás, queixo no peito, emborca a coluna e estica a perna que dói. Se o teste apresentar dor concordante do paciente, esse teste é positivo. É um teste de alta sensibilidade, razão de probabilidade e especificidade, que é muito efetivo quando cruzado na perna oposta, para identificar hérnias de disco extrusas. O paciente tem dor lombar irradiada para a perna direita e o LASEG cruzado na perna esquerda é positivo. Isso tem uma sensibilidade altíssima, né? Mais de 95%, para detectar uma grande hérnia de disco. E esse paciente raramente precisa de uma ressonância magnética, a não ser que ele falhe no tratamento conservador e aí ele precisa de fato operar. Aí o ortopedista tem que ver a ressonância para ver qual incisão ele vai selecionar, por onde ele vai furar o paciente, por onde ele vai extrair aquela hérnia. Se vai ser robótica, se vai ser minimamente invasiva, se vai ser endoscópica, se vai ser exploratória, enfim, beleza? O passo 9 é o teste de movimento. No teste de movimento a gente tem uma porrada de movimento para testar. Por exemplo, na torácica a gente tem rotação para a direita, a gente tem rotação para a esquerda. Na lombar a gente tem flexão sentado, a gente tem flexão em pé. Na cervical a gente tem protusão repetida, a gente tem protusão com pressão adicional. O que é que os testes de movimento tendem a fazer? Eles tendem a mudar referência sintomática, funcional, mecânica e neurológica. E quando eles mudam, o paciente fala assim, ó, uau, você está me dizendo que só esse movimento tirou 60% da minha dor imediatamente e eu consegui calçar meu sapato melhor, e eu consegui vestir minha calça melhor, abotoar minha camisa melhor, carregar meu neto por mais tempo, peguei o trânsito de volta para casa e não senti dor no trânsito. E foi só esse movimento que fez isso? Pois é, uau. Quando o paciente apresenta uau, a gente tem uma classificação que é o passo 10. E essa classificação é o bloqueio de movimento. Bloqueio de movimento tem uma característica de alta variabilidade, tem a maior prevalência entre as diversas disfunções. E por ter essa maior prevalência nas diversas disfunções, é o que mais aparece no consultório. Sendo o que mais aparece, também é o mais fácil de tratar e o mais rápido de tratar. Em 8 semanas, eu destravo o paciente, eu recupero a função do paciente, eu controlo o movimento do paciente, eu educo o paciente para não ter recidiva e eu faço manutenção dos ganhos com o paciente. Se ele for atleta, eu ainda faço reatletização dele. Se for atleta, leva umas 12 semanas para o treinamento completo. Mas a dor desse paciente, geralmente, em 10 a 15 dias, ele vai estar muito melhor, mas muito melhor. Só que qual que é o problema dos fisioterapeutas? Eles acham que o mundo é desarranjo, que o mundo é obstrução mecânica, que o mundo é bloqueio de movimento e que não existe o lado sombrio da lua. E quanto mais obstrução de movimento você atende e melhora, mais Dark Side of the Moon appears to you. Mais Dark Side of the Moon aparece para você. Quadros inconclusivos, quadros de radiculopatia, quadros de artropatia inflamatória, quadros de estenose, quadros pós-cirúrgicos, quadros yellow flags, quadros red flags, e diversas outras quadros inflamatórios e quadros de sacroiliaca que eu nunca vi, tá? Nunca vi uma sacroiliaca de verdade. Quadros de dor pélvica relacionada à gestação. Enfim, o mundo não é só bloqueio de movimento. Então, quando esses casos que não são bloqueio de movimento aparecem diante de um profissional que não sabe fazer avaliação musculoesquelética, esse profissional fica desesperado, começa a colocar nocebo no paciente, começa a fazer o paciente a fazer o movimento mesmo com dor.
achando que assim vai desbloquear o paciente. Começa a fazer manipulação sem o paciente precisar. O paciente tem regra de predição clínica de insucesso para manipulação. E ele está fazendo manipulação porque manipulação gera analgesia. O paciente tem yellow flag, apresenta um INDAP, movimento repetido exacerba o sintoma. Se achou que não classificou ele numa síndrome de movimento, de bloqueio, mas simplesmente o paciente teve um INDAP e você não soube avaliar a CPM para saber se está íntegra. Você não sabe se o sistema nervoso central do paciente está íntegro para gerar analgesia. E o paciente teve um INDAP na sua frente, agudizou na sua frente, teve um flare-up na sua frente e você não sabe mais o que fazer. Então, essas coisas você só vai aprender a fazer se você souber avaliar o paciente para dar a classificação dele. Então, na maioria dos profissionais que vem tirar dúvida comigo no direct, conta a história toda, dá o diagnóstico médico, eu, puta que pariu, você é fisioterapeuta ou você é médico bacanal? Claro que eu não falo isso pro cara, né? Mas eu penso, você é fisioterapeuta ou você é médico? E o cara me contou a história médica do paciente inteiro, a história... Aí eu pergunto, qual a classificação desse paciente? O profissional não sabe responder. Ah, mas ele melhorou com flexão. Flexão como? Sentado, deitado, em pé, com o pé no degrau, compressão extra, balística, flexão com rotação. Melhorou com flexão como? Ah, eu botei a flexão sentado. Ele melhorou com flexão sentado, o que é que você fez depois? Eu botei a flexão deitado. Porra. Se o cara já está melhorando com flexão sentado, por que você voltou para deitado? Não sabe sequência de movimento, não sabe regra de movimentação. E aí a gente fala, qual foi a resposta durante o teste de movimento? Que isso? Não sabe o que é a resposta intrateste. Só sabe se foi luz verde no final, se foi luz amarela no final, se foi luz vermelha no final. Se você não sabe a resposta intrateste, você não sabe avaliar o paciente. Você até avalia, mas você perde um tempo absurdo. Você está lá na 5ª sessão sem classificar o paciente. Quando você sabe a resposta intrateste, você já sabe quando já aumentar a força no teste, sem nem ter classificado. Você já vai botando carga, do nada você acha o movimento, do nada você alterna o movimento, achou a preferência direcional. Cara, eu tentei tudo, o paciente não tem preferência direcional. Você tentou tudo mesmo? Aí, eu fiz extensão do quadril, com o pé na cadeira, fiz extensão balística, fiz extensão com compressão extra, fiz extensão mantida. Você botou a rotação interna nessa extensão de quadril aí pra ver? Não, por quê? Porque o cara apresentou uma resposta intrateste X. A resposta intrateste X só pode vir acompanhada da resposta pós-teste Y e Z. E Y e Z pede alternativa, não pede progressão. Por que você não alternou? Porque você não sabia a resposta intrateste. Aí você está achando que o cara é inconclusivo, está encaminhando o cara, acha que é a articulação comprometida, mandou o cara para artroscopia e a zorra, porque você não soube monitorar a resposta do sintoma. Enfim, é papo para, 10 dias. Vamos encerrar por aqui que já passou de 1 hora. Então, essa foi uma live para mostrar para você o que eu pergunto nos pacientes com dor. Lembre-se, o paciente é crônico porque quando agudo, ou ele não procurou tratamento, ou ele foi tratado com nocebo e placebo. Cronificou um problema simples. Trate todo mundo como agudo. Descartou tudo, não achou preferência direcional, aí você começa a pensar em uma abordagem para paciente yellow flag. Aí você começa a pensar em colocar exercícios, em controlar o movimento. Aí você começa a pensar em trabalhar com um psicólogo junto. Você começa a pensar em pedir um anestesiologista junto para um procedimento intervencionista em dor. Mas a maioria dos profissionais que eu presto consultoria não exploraram o paciente como deveriam explorar. E falaram, é crônico. Crônico é difícil, né? Crônico é chato, tem muita conversa. Eu acho que minha comunicação não tá boa. Às vezes eu não preciso nem falar com o paciente. É só explorar o movimento, ter na ciência, meu paciente, eu vou fazer um teste com você aqui. O teste é provocativo, então eu posso exacerbar a sua dor ou posso fazer ela aparecer. Mas eu preciso fazer isso para testar com que movimento você pode melhorar, para encontrar algum movimento que destrave você.
O paciente já vai fazer ciente, ele já vai junto com você procurando o diabo do movimento que vai fazer ele melhorar. Então ele já vai com a luz no fim do túnel. E aí existem estratégias que você não precisa testar 59 movimentos para saber que o cara não vai responder. Eu deixei uma live aqui no Instagram, que está lá no YouTube, que virou podcast no Spotify, no Apple Podcasts, falando como saber se o meu paciente responderá a movimento. E nessa live eu falo tudo sobre isso. Se você não assistiu, acho que está na hora de sentar a bunda na cadeira e assistir, beleza? Então é isso, pessoal. Acho que obrigado até quem ficou no final, quem passou no meio do caminho, quem perguntou. Henrique Silva é muito agressivo mesmo. É agressivo e eu não pretendo mudar. Viu? A pegada é agressiva, é grandona e sem medo. Porque tem muita gente acomodado na zona de conforto. E zona de conforto é uma coisa que eu deprecio. Preguiça em si é uma coisa que eu deprecio. Enfim, vamos nessa. Elan Carlos, Bruno do Carmo, VIHP Fisioterapia, Neide Nalva Alves, Marise Leal, Michele Rodrigues, Amanda Moura, Andréa Souza e Stefano Dias. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Movimento é vida.